Meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Com muita alegria estou aqui mais uma vez e nesta ocasião com uma grande responsabilidade que é administrar aos amados a palavra do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, eu quero convidá-los para a leitura de um texto bíblico comigo. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 14, iremos ler a parte final desse capítulo. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, a partir do versículo de número 21. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo as almas dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. E atravessada a Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália. E dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. E ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizeram com eles Deus e como abrir aos gentios a porta da fé, e permanecendo não pouco tempo com os discípulos. Amém. Meus queridos e amados irmãos, uma das coisas que eu fico meditando, olhando para esse texto de Atos dos Apóstolos, é que nós vivemos em um tempo que para as pessoas o sofrer é a pior coisa que existe. E sofrer não é bom, diga-se de passagem. Mas as pessoas esperam pelo menos uma vida cristã, onde tudo é as mil maravilhas. Nós cremos em um Deus que faz, nós cremos num Deus que opera, nós cremos num Deus que responde, nós cremos num Deus que está presente com o seu povo. Mas também nós cremos em um Deus que Ele é completamente pedagógico em todas as suas obras e ações, naquilo que a sua igreja enfrenta. Naquilo que a igreja passa sobre essa terra, o Senhor, Ele está à frente destes desafios que a igreja estiver enfrentando, ajudando ela, fortalecendo ela, mas também ensinando a passar por algumas coisas. Nos dias de hoje, algumas pessoas elas esperam um evangelho onde só tenha paz, alegria, onde não haja sofrimento. Um evangelho coaching. Um evangelho onde a pessoa ela escuta diariamente: você é um vencedor, você é a pessoa dos olhos do Senhor, do coração do Senhor, a quem o Senhor está lá diariamente, então, lhe protegendo, lhe fortalecendo e lhe guiando em tudo, de tal forma que sofrer não lhe pertence. Mas quando nós olhamos, meus irmãos, para a palavra do Senhor, nós encontramos homens que foram chamados por Deus, vocacionados por Ele para estar à frente da sua obra, e servindo a sua obra da maneira mais maravilhosa que alguém à época poderia experimentar, que é, irmãos, inicialmente, antes de estar indo à obra, a igreja lá de Antioquia escutar a voz do Espírito Santo dizer àquela igreja: separai-me a Paulo e a Barnabé, porque eu tenho uma obra exclusiva com eles. É uma igreja que estava, irmãos, completamente dedicada a orar, a buscar ao Senhor, a ouvir a voz do Senhor, a deixar-se ser direcionada,
mas uma igreja que permitiu-se também ser tratada por Deus, a saber, pela vida dos seus missionários, dos seus comissionados a estar em exercício da obra do Senhor. E então, meus irmãos, nós encontramos, nesta leitura que fizemos, o relatório final da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Quando a gente escuta assim dizer, não, o Espírito Santo está enviando, nós esperamos pelo menos que todas as portas estejam abertas. Nós esperamos o êxito, né? Que onde venha tudo sair muito bem, aonde tudo venha sair às mil maravilhas, mas nesta primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, nós encontramos, meus irmãos, um abnegado homem de Deus, a serviço do reino, mas entendendo que ele era completamente dependente do Deus que o enviara a fazer sua obra. No início do capítulo 14, nós encontramos Paulo e Barnabé, irmãos, entrando juntos numa sinagoga na cidade de Icônio. E eles falavam de tal modo que as multidões vinham crer na mensagem, nos ensinos, na palavra que o apóstolo Paulo pregava. E o texto bíblico vai dizer no versículo 1 ainda que tanto gregos quanto judeus, eles acreditavam na mensagem que o apóstolo Paulo pregava. Porém, entre eles existiam alguns incrédulos que irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos, de tal forma que eles, apesar dessa resistência, ainda conseguiram demorar-se naquele lugar. E eles passaram a falar ousadamente no nome de Jesus. Meus amados irmãos, uma coisa que nós precisamos nos dias de hoje entender é que não há facilidade para viver o Evangelho. Porém, apesar de não haver facilidade, nós podemos testemunhar o Evangelho de maneira ousada, com convicção, crendo no Deus que servimos e que Ele estará operando de maneira contínua e a sua obra não deixará de ser feita. Com ousadia testemunhar apesar das resistências humanas, apesar dos incrédulos, apesar de até mesmo dentro da nossa própria casa as pessoas se levantarem, servir a Deus para quê? Estar cantando ao Senhor para quê? Orando a Ele para quê? E a gente com ousadia testemunhar, não, eu estou porque eu sei que Ele é o meu Senhor, o meu Salvador, e sei que Ele é poderoso para intervir em toda e qualquer circunstância. E apesar desse tipo de resistência nos entristecer às vezes, mas com ousadia, apesar disso, nós podemos continuar a pregar, a ensinar, a testemunhar o Evangelho, meus irmãos, e Deus ele vai confirmar com graça a nossa pregação. Um dos maiores desafios da igreja nos dias de hoje, meus irmãos, é de conseguir ganhar os seus familiares. O quão difícil é pregar o Evangelho para quem está lá com você todos os dias. E ele tem ousadia também de chegar na sua cara e escarnecer de você. Eu lembro-me, quando eu comecei no início da caminhada no Evangelho, a zombaria, as resistências familiares, o desprezo, a humilhação, a vergonha, mas apesar disso, havia em meu coração, ainda há no meu coração ânimo para testemunhar, para pregar, para transmitir a mensagem do Evangelho, e tenho contemplado, meus irmãos, o quão maravilhosa é a graça do Senhor Jesus Cristo, e Deus, Ele tem assim agido em minha família, e no meio dos meus familiares, na minha casa, e grandes coisas o Senhor tem feito, e por isso, nesta noite, eu também o louvo por isso. Mas há as resistências. De tal forma que no texto ainda do capítulo 14, no versículo 4, vai dizer que o povo se dividiu. Que o povo ficou um lado pelos apóstolos, outro lado pelos judeus que estavam lá incitando ódio. De tal forma que as autoridades, eles se juntaram, fizeram um plano, vamos apedrejar esses homens.
Vamos apedrejar esses homens. E Paulo, ele entendendo o que estava acontecendo, o texto bíblico vai dizer que eles fugiram, literalmente o texto vai dizer, que eles fugiram e foram para a cidade de Listra e Derbe, que era uma cidade da região de Licaônia. E lá, meus irmãos, eles novamente voltaram a pregar, a testemunhar acerca do Evangelho. Nós precisamos, meus irmãos, nos trazer ao coração, relembrar de maneira pormenorizada aqui o Evangelho. Ele é o Evangelho de Cristo. Ele é as boas novas que os homens precisam ouvir e que nada, nenhuma circunstância, nenhum ser humano, nem anjo, nem demônio, nada deve nos fazer calar diante da pregação do Evangelho. Devemos continuar testemunhando acerca desta maravilhosa palavra do Senhor. E quando Paulo ele chega na cidade de Listra, para os irmãos entenderem todo esse capítulo, o texto vai dizer que ele encontra um homem aleijado de nascença. E este homem aleijado de nascença, ele era paralítico desde seu nascimento, nunca teve condição alguma de andar. Paulo, ele olha para este homem e ele entende que ele tinha fé suficiente para ser curado. Paulo entendeu que aquele homem tinha fé, ele acreditaria na pregação do Evangelho, no poder do Evangelho, de tal forma que Paulo, então, em alta voz, ele pede que aquele homem aprume-se direito e venha andar sobre seus pés. Na mesma hora, o homem, ele anda. As multidões, rapidamente olhando para Paulo, disseram: os deuses estão entre nós. E começaram a chamar Paulo e Barnabé de Júpiter, de Mercúrio, e quiseram adorá-los, irmãos. E Paulo, ele entrou numa luta com esses homens para não permitir que tal coisa acontecesse, porque a gente também somos homem como vocês. Não confundam as coisas. E então o sacerdote vai e entra no templo, ele traz à cidade as portas com grinaldas, com ofertas, com sacrifícios, mas Paulo interrompe esta adoração que estava sendo recebida da parte daqueles homens, dizendo: nós somos homens como vocês e Deus, ele é misericordioso com vocês. E ele nos envia aqui para mais uma vez pregar o Evangelho, para lhes testemunhar acerca da grandeza de Deus. Mas o que eu quero nesta noite, meus irmãos, é relatar com isso, é que apesar de Paulo estar anunciando o Evangelho naquela cidade, e ter feito muitos discípulos, e ter voltado para a cidade de Listra, de Icônio, de Antioquia, da Pisídia, e depois voltar para Antioquia da Síria, que foi a cidade de onde ele partiu para o campo missionário. Apesar dele voltar fortalecendo o coração, os ânimos dos irmãos, eles enfrentaram açoites, eles enfrentaram apedrejamentos, eles enfrentaram a morte, eles enfrentaram lutas, e ele conclui a sua obra missionária dizendo que importa passar por muitas lutas e tribulações e depois de passar por todas essas coisas, adquirir o reino, entrar no reino e tomar posse do reino de Deus. Vida cristã, irmãos, não é um conto de fadas, não é um baile, não é uma festa, não é uma coisa, meus irmãos, que vai nos fazer estar lá todo o tempo soltando fogos de artifício e cantando o tempo inteiro com alegria. A vida cristã, a caminhada cristã, ela traz sobre nós, meus irmãos, algumas lutas, algumas tribulações. Mas importa-nos suportar essas coisas, importa-nos vencer todas essas coisas que nos sobrevêm, e devemos lembrar de uma coisa: o Senhor está conosco em todo tempo. A igreja do Senhor, ela não se encontra desamparada. Alguns filósofos e alguns até mesmo teólogos cristãos, ele diz: olha, Deus deixou a sua criatura ao léu, Deus fez o homem, entregou-se o homem a si mesmo, e Deus não se comunica com os homens.
Meus irmãos, nós servimos a um Deus que se comunica, nós servimos a um Deus que está presente e nós servimos a um Deus que Ele nos renova a força para passar e suportar as nossas lutas e tribulações. Mas nós precisamos, meus irmãos, aprender que, apesar disso, Deus, Ele está conosco. É muito fácil e cômodo dizer, não, eu creio em Deus, eu acredito no Senhor, mas na primeira luta que se enfrenta, até mesmo para pregar o Evangelho, até mesmo para ser cristão, enfrenta a luta, começa a dizer, esse negócio é demais para mim, é pesado demais essa prova, essa caminhada com Cristo não é muito boa não. Eu lembro de uma frase de C.S. Lewis, ele dizendo, irmão, se você quer uma religião muito cômoda para você, não escolha o cristianismo. Porque não há tanta comodidade assim como nós pensamos. Não aqui nessa terra. As lutas irão vir sobre a igreja. As lutas irão vir sobre aqueles que a igreja servem. As lutas irão vir sobre aqueles que são colunas de oração, de intercessão, de busca. Está aqui na casa do Senhor, orando pela igreja, orando pelos missionários, orando pelas famílias, orando pelos jovens. Mas internamente, meus irmãos, Deus sabe e Ele reconhece a guerra que você enfrenta. Ele sabe o processo doloroso que você está enfrentando. Mas anime-se porque Deus, Ele está conosco em meio às nossas tribulações. E como disse o apóstolo Paulo, importa-nos que por meio de muitas tribulações nós conseguimos ou venhamos a entrar no reino de Deus. Não venha parar por causa dessas coisas. Não venha pensar em desistir da caminhada. Às vezes, meus irmãos, eu encontro muitos irmãos conversando comigo assim, pastor, porque a caminhada está muito difícil, o negócio é pesado demais, eu vou desistir dessa caminhada. Eu vou desistir da caminhada rumo a Canaã. E eu fico me perguntando assim, qual é o êxito que alguém tem de pular fora, irmãos, da caravana que está indo morar no céu? Pensando, não, agora vai ficar mais fácil. Para mim fica fácil mesmo, meus irmãos. O diabo, ele faz de tudo para nos deixar confortável. E ele nos entrega ao pecado, ele nos entrega aos deleites, ele entrega aos jovens as farras e fanfarras dessa vida, ele entrega a prostituição, ele entrega as drogas, ele entrega o homem a tudo que o faça sentir confortável e de sobre os seus ombros retirar qualquer espécie de prisão. Ele vai saber fazer isso por você. Ele vai saber como aliviar o seu fardo e dizer, assim é melhor para você mesmo. Como eu conversava com os meninos esses dias como um meme, faça assim que é melhor, seu fardo ficar mais leve. O cara diz, que bom conselho, quem é você? Satanás. Satanás é o nome da pessoa que está lhe aconselhando a viver de maneira mais leve, mas sem levar em consideração a grandeza de Deus, a glória de Deus, a presença de Deus, o amor de Deus, a presença do seu Santo Espírito que é sobre a igreja. E a sua graça, meus irmãos, que nos é revelada de maneira contínua, todos os dias. Pela sua misericórdia que o dia nem amanhece, mas nós já podemos contemplar a sua misericórdia que é sobre a sua igreja. Lutas e tribulações, elas fazem parte da caminhada. Lutas e tribulações, meus irmãos, é Deus burilando a alma do crente. É Deus, meus irmãos, tratando o nosso coração. Às vezes o ego inflado do homem, dizendo, não, eu tenho capacidade de fazer, eu tenho condições de fazer. Irmãos, Paulo não era pouca coisa. Paulo era simplesmente um filósofo, um grande mestre formado aos pés do maior doutor de sua época, um homem que tinha dupla cidadania, um homem que era muito respeitado pela sua religiosidade, pelo seu impeto, pelo seu ânimo de fazer a vontade do Senhor ser cumprida, de tal forma que ele perseguia os crentes. Um homem muito confiante. O homem que não poderia dizer, eu sou leigo, eu sou um indouto, eu sou um incapacitado. Não, eu tenho capacidade suficiente de fazer essa obra. Irmãos, mas Deus pega ele e o coloca na
olaria do Senhor. E o Senhor começa a moldar o vaso, e na primeira viagem missionária do homem, irmãos, ele apanhou de pau de quina. Ele sofreu bastante, e quanto mais, alguns diziam assim, não, é melhor retroceder, é melhor voltar. Ele pega ânimo e dizemos, olha meus irmãos, se fortaleçam na fé. Era ele padecendo pelo evangelho e olhando para o irmão, você precisa renovar a sua fé em Deus, porque servir a Deus é bom, porque Deus ele é maravilhoso com a sua igreja. Você precisa caminhar na fé dia a dia e atravessar todas essas lutas, porque a graça do Senhor nos é dada, a tal ponto que ele volta agora para a cidade de Antioquia da Síria e diz, Deus me deu graça para cumprir com a missão que ele me deu, apesar das resistências humanas e apesar das resistências espirituais. E mais adiante nós encontramos então o apóstolo Paulo, irmãos, passando por outra luta. No capítulo 16, lá aqui de Atos dos Apóstolos, nós encontramos, meus irmãos, ele indo pregar o evangelho no caminho da oração. A gente às vezes pensa assim, que o caminho da oração, irmãos, é o caminho mais fácil. A gente está indo falar com Deus, vai escutar os testemunhos de cura, de milagre, de prodígios, das maravilhas de Deus, dos livramentos que Deus deu. Irmãos, Paulo estava indo para o caminho da oração. E indo orar, ele encontra uma moça cheia de demônio nos coros, que ela todo dia dizia, esse homem é um homem de Deus, pode escutar o que ele prega que é verdade. Esse homem é um homem de Deus, decreto para ele que você vai ser bem sucedido na sua caminhada. Mas como alguém cheio de Deus e com discernimento, não, Paulo olhou para aquela pessoa endemoniada e disse, demônio, saia. E ele saiu. Na mesma hora a gente poderia imaginar assim, irmãos, o povo ia ficar feliz demais, uma alma foi liberta, não é assim? Mas aquela moça tinha senhor, ela era uma escrava, e ela era utilizada para dar lucro aos seus senhores. Pegaram Paulo, acorrentaram Paulo, prenderam, deram de pau de quina nele. E quando a gente imaginava assim, esse homem agora vai desistir, porque o negócio pesou. Ele era um homem livre e agora é um prisioneiro. Este homem era um homem livre, com total liberdade de ir, de vir, um cidadão romano, ele agora estava cativo. Mas Paulo diz, irmãos, em outra ocasião, que cativo ele era de Cristo, ele era agora um escravo de Cristo. De tal forma, que quando todo mundo poderia imaginar, pronto, esse homem agora vai desistir de tudo. Esse negócio de sair e pregar o evangelho, esse negócio de ir de ser crente, esse negócio de ir e testemunhar, esse negócio de ir pregar, esse negócio de ir de anunciar, esse homem agora volta para casa de vez. No versículo 25 de Atos capítulo 16. Um texto muito conhecido dos irmãos. O texto vai dizer que por volta da meia-noite, Paulo e Silas murmuravam e praguejavam contra Deus. É assim? Pensei que os irmãos estavam pensando que era. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas cantavam e oravam ao Senhor. Sofrendo pelo amor do Evangelho, mas cantando e orando ao Senhor. Numa missão difícil de resgatar almas da mão do diabo, mas cantando e orando ao Senhor. Irmãos, sofrendo frio, calor, as costas, meus irmãos, toda surrada, as mãos e os pés presos, mas cantando e orando ao Senhor, e com a alegria de um crente salvo, de dizer, eu estou fazendo a obra do meu Pai que me enviara a testemunhar a sua glória aos homens, e caminhando eu vou prosseguir rumo ao alvo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E cantando e orando ao Senhor, Paulo estava naquela ocasião. Com alegria testemunhando. Com alegria anunciando o Cristo, de tal forma, meus irmãos, que Deus se agrada. Irmãos, no meio de todos os nossos processos de lutas e tribulações, nós iremos, irmãos, contemplar os flashes da graça do Senhor sobre nós. Abrindo as portas. Curando das enfermidades. Hoje pela manhã eu recebi uma muito triste notícia do pastor da igreja presbiteriana de Pinheiros,
que foi diagnosticado com câncer de tireoide, irmãos, e ele falando da alegria de um crente salvo, de saber que se Deus não o curasse, alguma coisa acontecesse, ele iria entrar num lugar de descanso, por causa da fé que ele tinha conservada no Cristo que o redimiu na cruz do Calvário. As lutas e tribulações fazem parte, então, da nossa caminhada, e a gente não tem como fugir dela. A caminhada cristã, meus irmãos, é uma caminhada espinhosa, é uma caminhada difícil, é uma caminhada que não é fácil de ser trilhada, mas, apesar disso, o Deus a quem servirmos, Ele está conosco e Ele revelará a sua graça em momento oportuno e não nos deixará morrer sobrecarregado por essas coisas. E no versículo 26 de Atos 16, o texto vai dizer, meus irmãos, que sobreveio de maneira imediata, de repente, no imprevisto do céu, um terremoto muito forte, que sacudiu os alicerces da prisão e abriram-se todas as portas e soltaram-se todas as cadeias. Eu lembro-me agora, com essa leitura, de um hino que eu cantava muito na minha adolescência na igreja, a época que a cantora Fernanda Brum estava no auge do seu sucesso, cantando assim com mais ou menos 40 adolescentes no conjunto, dizendo, um terremoto vai acontecer aqui. Ela cantava, Estela cantava, às vezes cantava no grupo Voices, aquele apanhado de mulheres cantava, meus irmãos, e a gente vibrava com isso. As cadeias que nos cercam, elas irão cair, porque nada subsiste diante da presença do Deus que servimos, e Ele é poderoso para operar. Então, meus irmãos, que o nosso coração, ele não venha deixar-se ser vencido, pois estamos a serviço de um Rei eterno, fazendo uma grande obra, e os missionários de Cristo sofrem. Os obreiros de Cristo sofrem, os crentes em Cristo sofrem por pregar o Evangelho, por amor do Evangelho, para viver o Evangelho, mas o nosso breve e momentâneo sofrimento será redundado em glória no porvir. Deus nos galardoará com a sua glória, com a sua presença eternal, e nós iremos, meus irmãos, confirmar de maneira uníssona o que Deus tem feito e continuará fazendo nas nossas vidas. Paulo volta, ele vai pregar o Evangelho, ele enfrenta as lutas, ele enfrenta as tribulações, e depois o texto bíblico no capítulo 14 vai dizer que ele voltou confirmando as igrejas por onde ele já tinha passado, dizendo, vocês continuem na fé que receberam, continuem perseverando, continuem caminhando com Cristo, porque o Deus que começou a boa obra, Ele vai confirmar a boa obra que começaram entre vós. Irmãos, e Paulo tinha de tudo para desistir da caminhada. Paulo tinha de tudo. Em primeiro lugar, vergonha. Vergonha do que ele fazia antes. Porque ele perseguia os crentes. Ele mandava prender os crentes, chicotear os crentes, jogava os crentes no caço. Ele tinha vergonha para voltar. Porque não só isso, ele também foi desacreditado no início do seu ministério. Sua convenção não foi nem sequer levada em consideração por dizer, esse homem é um infiltrado. Esse homem está se fingindo de crente, esse homem vai nos pegar numa curva aí, vai nos levar preso, vai nos meter num cárcere, vai nos chicotear, o negócio vai ficar ruim para a gente. E depois, meus irmãos, ele passa agora a cumprir a palavra que Deus lhe deu na sua convenção. Eu vou lhe ensinar a padecer pelo Evangelho. Eu vou lhe experimentar e você vai saber que a sua caminhada não será fácil. Eu vou lhe peneirar. Eu vou lhe peneirar por inteiro e vou lhe ensinar o que é de fato viver pelo Evangelho. Evangelho esse que você perseguiu os que viviam. Então o Evangelho não é fácil. A gente tem que parar, irmãos, de nos deixar ser enganado pelas palavras motivacionais. Quando eu digo palavras motivacionais, são as palavras humanistas, coach, dizendo, não, você é um vencedor.
Você é um vencedor, você é um vencedor. E pô, fica naquele negócio na cabeça, eu sou um vencedor, eu sou um vencedor, eu sou um vencedor. Mas pensando que ele é um vencedor por ele mesmo. Nós somos, meus irmãos, vencedores não por nós. Nós suportamos as lutas não é por nossa capacidade. Nós não conseguimos prevalecer não é pelo poder nosso, mas é por causa do poder de Cristo que em nós opera. É pela presença dele que em nós está. É pela presença do Espírito Santo. E minhas irmãs, meus irmãos, que quando a gente está lá no nosso auge de desespero, podemos clamar e dizer: Pai, eu sei que eu estou em pedaços. Eu sei que a minha caminhada ela não está fácil. Eu sei que a luta ela se tornou relida para mim, mas eu tenho certeza maior ainda que a tua presença, que o teu Espírito, que a tua glória está em mim, e por causa disso eu posso encontrar agora descanso e alívio para as bagagens da minha alma. Mas, apesar disso, muitas e muitas e muitas e muitas lutas irão nos sobrevir. Porque faz parte do processo. Faz parte, meus irmãos, da caminhada cristã. Faz parte dos desafios da caminhada rumo à Canaã celestial. Irmãos, o reino de Deus, irmãos, é de difícil acesso. A maior luta que você tem que enfrentar todos os dias com sua carne, é com o seu eu, é de gladiar-se com ela para dizer: você não vai prevalecer sobre mim, a graça do Senhor me fará resistir a você. É a primeira luta que você enfrenta. As outras são periféricas e são, muitas das vezes, superficiais. Apesar de que nível seja, elas são superficiais, porque a maior luta que você há de enfrentar é consigo mesmo, para dizer: eu tenho que continuar e não posso voltar atrás nem desistir. Porque desistir é muito fácil. Voltar atrás, meus irmãos, é muito fácil. O caminho que você vem é o caminho que você consegue trilhar de volta. Você não estará perdido voltando para casa nessa noite. Você sabe o caminho de voltar. Eu ainda estou aprendendo de João Pessoa, para quem está andando de moto, mas já sei voltar lá para Mangabeira Seta, onde eu estou hospedado. Assim também como eu soube chegar aqui pela primeira vez num veículo próprio dirigindo, como eu também saberei voltar para a minha casa em poucos dias. Você sabe o caminho que voltar. Agora a grande questão é: vale a pena, meus irmãos, abandonar a caminhada cristã? Abandonar o trajeto com medo dos percalços, das lutas do caminho, das lutas que você enfrentará no seu jornadear. Vale a pena você olhar para toda a obra de Cristo sobre a sua vida e dizer: não, Senhor, eu cansei porque o negócio contigo é difícil demais, eu não vou mais caminhar com você. Eu lembro e caminho para encerrar. E quando eu comecei, há muitos anos, com os trabalhos missionários, eu comecei a dirigir congregação, eu tinha 14 anos de idade. E eu sempre gostei de círculo de oração, das irmãs Quió, das irmãs de Coque, um legítimo assembleiano pentecostal. Gostava demais de estar lá com as irmãs cantando os hinos da harpa, ouvindo os testemunhos do que Deus fazia na vida delas. Eu ficava maravilhado com tudo aquilo que eu ouvia. E de repente, irmãos, eu comecei a dirigir congregação e o povo começou a vir compartilhar os pepinos deles comigo. Eu dizia: Jesus, o negócio está fácil não, eu não sei nem o que dizer expor, Senhor, me dê graça para isso. E algumas das vezes eu escutei algumas pessoas dizer: olha, eu vou deixar de ser crente. E eu digo: deixe. Não, mas é porque o negócio está muito difícil, Jesus não prometeu ser fácil. Irmãos, ele passou por lutas e ele disse assim: vocês também irão passar, mas uma coisa é certa, eu estarei com vocês. Aí os irmãos dizem: não, é porque eu pensei que ia ser mais fácil. Eu digo: mas fácil é ganhar na Mega Sena, é só apostar. Caminhar com Cristo não, é difícil mesmo. Você vai ter que caminhar resistindo ao seu próprio eu, à carne, aos demônios, aos amigos, aos inimigos, e caminhar dizendo assim: eu estou indo para Canaã celestial, eu estou indo para Jerusalém, eu não vou me embaraçar com essas coisas daqui. Aí daqui a pouco alguém dizia: não, é porque eu tenho orado há tantos anos, meu marido não se converteu e eu vou deixar de ser crente porque para ser crente de jeito eu não quero.
Aí depois, não, é porque eu tenho orado pela minha filha, pelo meu filho, pelo meu irmão, pelo meu pai, pela minha mãe, e Deus não tem feito nada até agora, eu vou deixar de ser crente. E numa dessas ocasiões eu conheci uma senhora, eu já estava há mais um pouco de tempo dirigindo a igreja, e eu conheci uma senhora que ela chegou para mim assim e me disse, olha, eu só vim ser crente para Jesus transformar meu marido, para entregar meu marido agora, um homem santo, um homem diferente, porque ele agora só vive para beber, para gastar, para farra, para adulterar, e eu já não aguento mais. Aí eu vim ser crente na esperança que Jesus vai salvar ele para mim. Aí eu disse, minha irmã, você vai continuar sofrendo. Sofrendo duplamente, sofrendo porque você quer uma mudança para a sua vida e não está alcançando e de jeito não vai alcançar. E vai continuar sofrendo porque você quer um homem para você e não quer entregar para Deus e Deus fazer a obra nele e ficar com ele para ele. Você quer um homem que Deus santifique e lhe entregue. E tem uma coisa, você não consegue santificar-se assim mesmo quanto mais seu companheiro. E ela ficou olhando assim para mim, então deixa eu não vou deixar de ser crente. Eu digo, minha irmã, é uma escolha sua. Eu tenho esse meu jeito assim curto e grosso para dizer, a escolha é sua mesmo. Mas eu falo com um pouco mais de misericórdia às vezes. Mas a escolha é sua. Às vezes, né? Mas a escolha é sua. Você sabe o que você quer para a sua vida. Você sabe até onde você aguenta apanhar do seu marido, seu companheiro, com a ruindade que ele está no coração. E você buscou a Jesus da maneira equivocada. Mas deixa eu lhe dar um conselho, comece buscando a Deus pela maneira certa. Qual? Senhor, me santifique, Senhor, trabalhe em mim, Senhor, me ensine a ser fiel, Senhor, me ensine a progredir na caminhada, Senhor, me leve pelo caminho de santificação, Senhor, me leve para viver o novo e vivo caminho, Senhor, me leve a resistir àquilo que me cerca e àquilo que me chama para Te deixar, Senhor, me leve a permanecer a Ti fiel, a sempre a Ti louvar, a sempre a Ti buscar, em sempre tua presença está de coração quebrantado, humilde, submisso. Senhor, trabalhe em mim, porque se Cristo trabalhar em mim, Deus também irá trabalhar, irmãos, naquele que Ele cerca. Mas a primeira obra que Deus tem que começar a fazer é em você. E é por isso que as lutas e tribulações, elas sobrevêm na vida do crente, porque Deus quer ensinar ele alguma coisa. Deus não é um professor que tem prazer em reprovar. Todo mundo sabe que eu sou professor, né? E eu digo direto que eu tenho alegria de reprovar os alunos que não gostam de estudar. Mas Deus, Ele não gosta de reprovar, irmãos. Deus não tem prazer na sua reprovação. Deus, Ele está querendo lhe ensinar para que você possa amadurecer na caminhada e parar com esse negócio de dizer, estou firme com Jesus, estou fraco com Jesus, estou firme com Jesus, estou fraco com Jesus. E saber que você precisa caminhar, olhando rumo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que você precisa entender que triunfo só encontraremos servindo a Cristo Jesus. Não há triunfo fora de Cristo. Fora dele, só tem mais luta e tribulação. Apesar, irmãos, da sedação emocional e visual que o diabo nos coloca. Pelo menos quando é com crente, né? Quando é com ímpio, ele deixa no deleite mesmo, que é para poder viver enganado pro resto da vida. Mas quando é um crente, não. Ele bota um deleite, depois bota um pouquinho de sal, depois coloca um pouco de pimenta, depois coloca um pouco de amargor e vai assim quebrando o crente todinho para o crente não lembrar de Deus e buscar a Deus de volta. Mas nós precisamos relembrar que não existe caminhada fácil. É a mensagem de Deus para nós nessa noite. Não há caminhada fácil, meus irmãos. E você precisa entender que só você, sozinho, com sua força, você não é capaz de vencer. Mas, se você relembrar do Santo Espírito que é sobre a igreja, apesar dos apedrejamentos que Paulo enfrentou, apesar dos muitos açoites, irmãos, deram uma surra em Paulo que ele ficou como morto, depois se levantou, não sei como, mas se levantou e depois foi-se embora e ele continuou pregando o Evangelho. Mas apesar disso, e tudo isso só acontecia, irmãos, porque ele buscava uma única coisa, ser fiel a Deus. Ser fiel, irmãos, na casa cheia de banquete é fácil. Quem é que murmura com a mesa farta? Quem é que murmura, meus irmãos, quando não falta pão? Quem é que não murmura? Ou melhor, quem é que vai murmurar? Quando seu salário está em dia, quando a saúde está revigorada, quando a sua casa está cheia de paz, vai murmurar para quê?
Vai questionar a Deus para quê? E às vezes, e por meio de tanta facilidade e comodismo, o crente às vezes esquece até de vir orar. O negócio está tão assim, deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do maravilhoso e sol profundo, que ele esquece do Deus que ele serve, e ele passa agora a dar coices contra Deus às vezes. Ele rejeita a Deus como foi Israel. Israel, irmãos, Deus fez de tudo por Israel. Fez de tudo. Mar Vermelho, abriu. Cordonizes, mandou para comer. Água amarga, tornou em doce. O sol de dia não aquecia eles não, porque Deus cobria com a nuvem. De noite o frio do deserto não os congelava, porque Deus aquecia a mesma nuvem que ele fazia frio para eles. Tornava ela uma coluna de fogo. Mas mesmo assim, quando tudo ficou cômodo, quando tudo ficou fácil, o povo olhou para Deus e disse: eu cansei. Eu cansei. No Egito era melhor para a gente. Comer pepino e cebola lá era bem melhor. De tal forma que eles fizeram um bezerro de ouro para prostituir-se espiritualmente, cometendo o pecado de idolatria. De tal forma que Deus, então, ele entra em ação. E coloca eles 40 anos de peregrinação num deserto, caminhando em círculos. Caminhando em círculos. Ele foi e voltou pelo mesmo caminho por 38 longos anos, até chegar às campinas de Moabe. Josué tratar uma estratégia de conquista de Jericó. Durante 2 anos esse processo, para no fim, completando os 40 anos, conquistar a terra prometida. Tudo isso por causa de quê? O povo se acomodou durante o caminho. E Deus decidiu fazer o quê? Tratar com lutas e tribulações para fazê-los clamar a Deus por misericórdia, para fazê-los clamar a Deus por compaixão, para torná-los mais humildes, servos e humanos, para clamar a Deus e dizer: Senhor, tenha de mim misericórdia, como o salmista disse: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, porque eu estou por demais aflito e à sombra das tuas asas eu busco abrigo, até que passe essas calamidades que estou enfrentando. Que Cristo possa, meus irmãos, nos renovar de maneira contínua na caminhada e nos dizer de maneira contínua também que nós não podemos dele desistir. Oremos comigo. Soberano Deus, meu Pai, nós te louvamos nesta noite por esta brevíssima palavra, Senhor. E até por demais, Senhor Deus, repetitiva naquilo que o Senhor coloca em meu coração, mas que nos serve ao Senhor de aio, de um alerta, de um lembrete de que nós precisamos nos manter conectados contigo. E esta forma de conexão, Senhor, ela tem um caminho duplo. Primeiro é a oração e segundo, as tribulações que o Senhor nos coloca em nosso caminho para nos fazer entender que somos completamente dependentes de Tua graça para respirar, da Tua graça para nos locomover, da Tua graça para respirar, da Tua graça para Te servir, da Tua graça para o nosso trabalho diário, da Tua graça, meu Senhor, para estar aqui nesta casa de oração, nessa noite, Te buscando, Te adorando, Te suplicando, ó Senhor amado. Eu Te peço, meu Senhor, nessa noite sobre a Tua igreja aqui nesse lugar reunida, Senhor, abra os nossos olhos, ó Deus, e conserva o nosso coração nos dias que estamos vivendo, Pai, para olhar tão somente para os Teus altares, meu Senhor, olhar tão somente para os céus, aonde está o Teu trono eternizado, ó Senhor amado, e entender que apesar da forma que Deus utiliza para trabalhar em nós, o Senhor está presente e o Senhor não desampara
desampara, não deixa a sua igreja, apesar de enviados pelo teu Santo Espírito, como foi Paulo, a pregar o Evangelho, apesar de convocado por ti para te servir, apesar do Espírito Santo que de forma tão maravilhosa trabalhou em nossos corações, a caminhada, meu Senhor, é uma caminhada rumo à santificação, é uma caminhada rumo ao quebrantamento, é uma caminhada rumo ao aperfeiçoamento, até chegarmos, ó Deus, ao ápice da vida humana, que é a glorificação. Glorificação esta que só iremos provar no teu reino vindouro, quando o Senhor vier nos buscar para estar contigo nos céus. Senhor, renova os nossos ânimos de maneira contínua, de tal forma que pela demasiada tristeza nós não venhamos a ser consumidos. Ó Senhor amado, nos faz entender, ó Senhor, que no céu o Senhor está e que o Senhor olha para os filhos dos homens, e dos filhos dos homens tem compaixão, e para com os filhos do homem o Senhor usa de misericórdia. Pai, mas também te louvo e te agradeço, meu Senhor Deus, pela tua presença, que sobre nós ela é revelada de maneira contínua. Ó Espírito Santo, meu Pai, meu Deus, muito obrigado, meu Pai, pelo consolo que nós recebemos em ti, pela misericórdia que o Senhor nos credita todos os dias. Ó Pai querido, misericórdia essa que nunca faltou na tua dispensa, Senhor amado, e que o Senhor sempre nos revela em todos os momentos que nós enfrentamos e passamos. Senhor, cuida do nosso termômetro espiritual, ó Pai, não nos deixe esmorecer, ó Pai querido, e por isso, já crendo que o Senhor não nos deixará, eu te louvo, meu Pai, pela certeza de que a tua igreja que aqui está segura em teus braços, está segura em tuas mãos, está segura porque estão sendo sustentadas pelo teu braço poderoso, pelo teu braço forte, pela tua forte e onipotente mão que a nós é estendida nessa noite. Senhor, te peço que o Senhor venha cuidar dos familiares dos teus servos, do que eles estão enfrentando, do que eles estão passando, ó Pai querido, enquanto tua igreja está aqui, a ti orando, a ti, ó Pai, apresentando as suas demandas, muitas das vezes são seus familiares e estão lá em suas casas, estão aí pelas ruas, ó Pai querido, nosso amado Brasil, e estão vivendo, ó Pai querido, muitas das vezes de maneira dissoluta, meu Pai, mas nós a Ti pedimos nessa noite, assim como o Senhor fixou a Tua palavra em nossos corações, que o Senhor venha fazer a mesma coisa sobre a vida dos nossos filhos, sobre a vida dos nossos cônjuges, sobre a vida dos nossos amados irmãos, dos nossos pais, dos nossos familiares, pela vida daqueles que nós intercedemos nesta noite, ó Senhor amado e Salvador Jesus Cristo. Senhor, nos faz fixar os olhos na eternidade e nunca nos revelar os olhos da atenção de continuar mirando em Ti, no Teu trono de glória, ó Pai querido. Não faça com que a nossa alma, Senhor, venha a ser consumida de maneira tão profunda pelas nossas lutas. Pelo contrário, Senhor, revela o Teu amor a nós e dar-nos a alegria de Te servir apesar das lutas. Cântico de louvor em nossos lábios, de gratidão, dizendo: o Senhor tem feito grandes coisas, o Senhor tem feito uma grande obra, por isso eu estou alegre, apesar da tribulação, mas a certeza tem que ser notória: Senhor, Tu estás conosco, e por isso Te peço canções de louvor em nossos lábios, ó Pai querido, e também, Senhor, resposta das nossas orações e a Tua intervenção em tudo aquilo que nós enfrentamos em Teu reino, pelo Teu reino,
para o teu reino. E acima de tudo, meu Senhor, eu creio que tudo quanto nós enfrentamos enquanto igreja tua, enquanto servos teus, são para o louvor da sua glória. Senhor, não nos deixe, ó Pai querido, confiar em nosso próprio coração, em nossos ânimos, muito menos, ó Pai, nas palavras e metodologias humanas de dizer que a vida será fácil, porque ela não é e não será, mas temos plena convicção e certeza de que contigo nós poderemos vencer e saltar as muralhas que nos cercam, confiante na certeza de que o Senhor dos exércitos está conosco, de que o Deus de Jacó é o nosso refúgio, de que o Deus a quem servimos nos apresentará as obras de sua mão, o arco do forte quebrado, a lança espedaçada, o ferrolho de bronze quebrado e a glória do Senhor encharcando a nossa alma de alegria para o louvor da sua glória. Nós te louvamos por tudo nessa noite, ó Pai querido, em nome de Jesus teu Filho, nós te louvamos, ó Pai, em nome de Jesus teu Filho, amém. Meus queridos irmãos, que Deus possa os abençoar nesta noite, em nome de Jesus. Caminhada não é fácil, fácil não, mas o crente fiel chega no fim dela. Coroa de glória está reservada para aqueles que vencerem. E não só vencerem no sentido de conseguir êxito, mas, apesar disso, fazer como o apóstolo Paulo. Combati o bom combate, completei a carreira e a minha fé se encontra intacta em Deus, meu Senhor. Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.